palavra do Senhor, no livro de Esther, Esther fica aí próximo de Jó, tá? Antes de Jó. Um pouquinho antes de Jó tem Esther, Neemias e Esther, daí vem Jó. Quero compartilhar com os irmãos aí, porque é uma palavra que Deus colocou no meu coração, né? E eu queria compartilhar com os irmãos, porque é uma coisa, os irmãos vão ver o agir de Deus, porque é um livro que praticamente você não vê o nome de Deus. Se você ler, você não vê o nome de Deus, né? Mas a gente vê Deus agindo, e muito, amém? Existem muitos lugares na Bíblia, irmãos, que quem achou aí, diga amém. Existem muitos lugares na Bíblia, irmãos, que se refere ao poder de libertação de Deus. Um deles também está no livro de Esther, amém? Quem achou, diga amém. Esther, capítulo 1, irmãos. Eu vou ler vários versículos aqui e capítulos aqui do livro de Esther, sabe? Uns trechinhos aqui. Quem achou, diga amém. 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 Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia, a capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. Até, irmãos, se o irmão quiser se assentar, pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, foi lida a Tua palavra. O Senhor possa falar, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra, através do Teu amor, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, o Espírito da palavra, Senhor, possa nos trazer, Senhor, algo diferente nesta noite, ó Pai, e possamos, ó Pai, ficar edificados na Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. Assim eu Te agradeço, ó Pai, e coloco diante do Teu altar, Senhor, e agradeço pelas vidas que estão aqui, Senhor, nesta noite, para ouvir a Tua palavra, Senhor, e aqueles, ó Pai, que através do YouTube vão ouvir também, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um e derrama da Tua unção, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente vê aqui que no livro de Esther, o povo judeu foi levado cativo, né, pelo rei da Babilônia. Eles foram levados cativo, e ali era um povo que Deus praticamente não queria que fosse destruído. Um povo que é a promessa de Deus. Se a gente ler lá em Gênesis, capítulo 17, verso 7, né, a promessa que Deus faz a Abraão, né, que a descendência dele ia multiplicar, e a descendência dele ia herdar a terra prometida, e uma descendência que não ia morrer. E aqui no livro de Esther, a gente vê que o povo foi levado cativo. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e agentes da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Aqui um pouquinho mais abaixo aqui, irmãos, o verso 5 aqui, ó. Depois de 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A gente vê que não era um rei tão ruim também, né? Era um rei que, apesar de ter aprisionado o povo ali, mas ele não era um rei ruim, porque senão ele ia fazer festa, ele ia convidar quem? Só os nobres. Os pobres ali, os pessoal mais simples, ele não ia convidar, não ia deixar entrar no palácio. E ele fez uma festa e convidou todo mundo. E todos estavam ali, comeram, beberam, né? E ele se alegrou no vinho que tomou. A festa durou 1 semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões e fino linho vermelho. Então, irmãos, a gente vê que ele preparou uma coisa bacana, né? Uma coisa assim que enchia os olhos das pessoas. Aqui no verso 9, aqui começa, irmãos. A rainha Vaste
também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia dos banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares. Eles chamavam Meumã, Bistã, Arbona, Bictá, Abactá, Zetar e Carcas. E aqui, irmãos, agora no verso 17 aqui, ó. Pois quando em todo o reino as mulheres souberam do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer ao rei Xerxes: mandou buscar a rainha Vaste e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memuca, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vaste fez e vão contar aos seus maridos, e por toda parte as mulheres não respeitarão os maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Então a gente vê, irmãos, que o rei, na realidade, ele queria perdoar a esposa dele, a rainha, ele queria perdoar ela, mas entrou quem? Os conselheiros, né? Já colocando pedra no caminho, dizendo que se ele aceitasse ela de volta, o que iria acontecer? Os outros iam reclamar, iam falar: não, se o rei aceitou, imagina nós. E as mulheres iam começar uma desobediência aos maridos. Mas isso era o que? Já era plano de Deus. Isso aqui já era plano de Deus para salvar o povo de Israel. Era um plano de Deus. Aqui no capítulo, ainda continua aqui, irmãos, no capítulo 1, verso 22. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província, e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa, e que tivesse sempre a última palavra. Então ele, para não ficar atrás, né? Porque na época o machismo dominava. Então ele, para não ficar atrás, o que ele fez? Ele escreveu cartas para que as mulheres fossem obedientes aos maridos. Também, isso já vinha sendo um plano de Deus. Agora o capítulo 2 aqui, irmãos, no verso 1. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim, ele continuava a pensar no que Vaste havia feito e no decreto que ele havia ensinado contra ela. Que ele havia assinado contra ela. Então, irmãos, ele assinou algo, por quê? Porque as pessoas começaram a colocar pedra ali, aqueles conselheiros começaram a colocar pedra, começaram a colocar diferenças, falando: não, se você não fizer isso, as mulheres vão passar por cima de nós, por cima dos maridos, e depois vai dizer que é o rei que começou isso, que aceitou. Aqui, irmãos, aqui capítulo 2, verso 4. Então, vou ler aqui do verso 3 aqui. Aceitamos cartão de crédito e débito. O rei manda buscar as mais lindas virgens do reino. Verso 3. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém. Aqui em Suzã, harém era uma pessoa que cuidava das mulheres ali, né, que os reis estavam querendo, né, as mais bonitas. Aqui o verso 4. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vaste. O rei gostou da ideia e fez o que lhe surgiram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai. Alguma versão vai ser Mardoqueu, mas outras é Mardoqueu, mas isso aí não faz muita diferença, né? Morava
um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Aqui, verso 7. Mordecai levou consigo a sua prima, Hadassa, isto é, Esther. Então Mordecai, ele não era pai de Esther, né? Ele era tio dela, mas quem criou ela foi ele. Ele criou ela. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes, no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Aqui, irmãos, verso 17. Ele gostou dela mais que de qualquer outra moça. Por que ele gostou de Esther? Esther tinha o brilho de Deus, ela tinha o conhecimento de Deus. Deus tinha preparado ela porque aquele povo ia precisar de um livramento, né? Então o povo ia precisar de um livramento. Aqui, irmãos, agora verso 22. E no palácio estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Então, quem tinha descoberto isso aí, depois mais para frente a gente vai ver. Mordecai tinha descoberto que tinha gente querendo matar o rei, eles queriam acabar com o rei. E ele foi e denunciou para o rei que essas pessoas queriam matar ele. E olha o que Deus fez através disso que Mordecai fez para o rei. Olha o livramento que tiveram o povo judeu. Agora o capítulo 3. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata, descendente de Agag. Então aqui começa o homem que vai gerar um grande problema para o povo de Israel. O homem que não confiava em Deus. Um homem que era contra tudo aquilo que Deus fez. E a gente vê lá em Gênesis, quando fala lá que a descendência de Abraão ia herdar a terra, ia ser uma descendência que não ia se acabar. Aqui, se a rainha Esther, se Deus não levanta a rainha Esther e Mordecai, o povo tinha se acabado ali. E sabe o que ia acontecer, irmãos? Ia morrer a descendência de Jesus. Cristo não ia vir. Cristo não ia vir por quê? Porque ia acabar o povo ali. Porque o inimigo, usando o ser humano para destruir aquilo que Deus criou, aquilo que Deus queria para o povo dele. E o inimigo vem tentando destruir. Não era uma mente maligna somente. Ele estava tomado pelo inimigo. Porque o inimigo não quer que o povo de Deus se levante. Ele quer que o povo de Deus caia. Ele quer que o povo de Deus se fique frustrado. É isso que o inimigo quer. E aqui ele tentando frustrar o povo judeu. Aqui no capítulo 4, irmãos. A partir do verso 1 aqui do capítulo 4. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Então, quando ele soube da trama de Amã, ele começou a gritar. Ele começou a chorar, porque ele achou que ali seria o fim. Seria o fim daquele povo. Aqui no capítulo 4, verso 4. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos
lhe contaram o que havia acontecido, ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Atac, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai, para saber o que estava acontecendo. Ela tinha que saber o que estava acontecendo, senão ela não ia poder agir, né? E Mordecai então começa a contar para ela o que Amã queria fazer, porque Amã foi um homem que foi colocado, acima dele só era o rei, só o rei que estava acima dele, o resto ele mandava em tudo. Aqui no capítulo 4, verso 12: quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Olha que interessante aqui, irmãos. Olha a fé de Mordecai. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá, e a família de seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez se você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Então, irmãos, olha que interessante essa passagem. Se ela não se colocasse na brecha, se ela não se colocasse ali para ajudar o povo, de todo jeito Deus ia enviar ajuda para eles, Deus ia mandar escape para eles, eles não iam morrer ali, não ia acabar a descendência deles ali, e ela ia morrer e a descendência dela ia acabar, né? Essa passagem, esse versículo é interessante. E aqui, irmãos, aí começa o homem que trouxe problema, o homem que queria criar problema com Mordecai. O plano de Amã contra Mordecai. Amã saiu do banquete alegre. Olha que interessante aqui, a rainha Esther convidou ele para um banquete também. Convidou ele para um banquete, e ele foi nesse banquete e saiu lá todo feliz. Porque a rainha convidou minha família, olha que beleza. E saiu todo alegre. Mal sabia ele a conspiração que estava contra ele e o plano de Deus que era destruir ele, né? Ele não sabia o que estava contra ele. Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali e ficou furioso, porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito. Então, irmãos, a gente vê que Mordecai servia a Deus realmente, ele não se curvou diante dele, porque ele queria que se humilhasse diante dele. E Mordecai não fez isso, porque eu creio que o povo judeu só se curvava diante de Deus. Se a gente ler lá a passagem de Daniel lá, que fala lá de Sadraque, Abdenego, né? E Misael, a gente vê lá que eles também não se curvaram diante da estátua que o rei fez. Eles não se curvaram porque o povo judeu não fazia isso. O povo judeu era um povo que servia a Deus e era fiel. Tinha hora que eles saíam um pouquinho fora do caminho, mas Deus trazia eles de volta. Mas ele era um povo justo, um povo que servia a Deus com alegria, um povo que servia fielmente a Deus. Podia ameaçar de morte eles, do que fosse. Eles não desistiam. Era um povo que realmente se dobrava só diante de Deus. Então, Mordecai, ele se recusa a se dobrar diante de Amã, porque Amã era simplesmente um homem, só porque o rei tinha colocado ele acima dos outros. Não queria dizer nada para Mordecai. Aqui no capítulo 6, irmãos, capítulo 6, verso 1: naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino, e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. Aqui, irmãos, a gente vê que começa, é uma ação de Deus também, porque ele ficou com insônia, ele ficou pensando, porque Amã tinha tramado contra Mordecai, e Deus colocou uma insônia sobre o rei, não deixou ele dormir.
pensando naquilo, a gente começa a analisar os textos bíblicos, e a gente vê que realmente é um plano de Deus, não deixar aquele homem dormir, porque imagine se aquele homem chega e dorme tranquilo, no outro dia ele ia estar pronto para fazer o que Amã queria, enforcar Mordecai. É isso que Amã queria. Mas Deus colocou uma insônia sobre o rei, e não deixou que o rei dormisse. Então o rei mandou fazer o quê? Vá buscar aquele livro, né? Aquele livro que se escrevia o que acontecia no reino. Ele mandou buscar o livro, e ele viu que naquele livro estava escrito o quê? Mordecai havia livrado ele da morte. Ele havia denunciado as pessoas que queriam matar o rei. Aqui no verso 2 aqui. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano esse preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guarda do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagem foram prestadas e que prêmio foram dados a Mordecai por ter feito isso? Então o rei começou a sentir no coração, Deus colocou no coração dele que Mordecai precisava ter algo, ele precisava ser homenageado, precisava ter homenagem para ele, porque ele fez algo importante na vida do rei, salvou a vida do rei, né? E então o rei achou, ele, naquele momento eu creio que acho que ele olhou assim e falou: não, estou devendo para esse Mordecai, eu devo minha vida para ele, né? Então eu não vou deixar que Amã faça mal para ele. Capítulo 7, irmãos, a partir do verso 9 aqui. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Então, irmãos, a gente vê que Amã, o que ele tinha feito? Uma forca, né? É engraçado que um pouquinho para trás que a gente leu, ele ficou tão alegre com aquilo que ele fez, da rainha convidar ele para o banquete, aquela coisa toda. Ele ficou tão feliz ao saber que a forca que ele fez ia servir para ele. Porque eu sempre falo, a pessoa que quer o mal para os outros, a gente não pode desejar o mal para ninguém, porque o mal volta para a gente, muitas das vezes, né? Então a gente tem que desejar o bem. Amã, o que ele desejava? Ele queria matar Mordecai. Sabe que Mordecai não se ajoelhava diante dele? Porque Mordecai não queria adorá-lo. Ele queria adorar a Deus, porque ele não era digno de adoração. E ele não era nem do povo de Israel. Ele queria o quê? Nem do povo de Israel ele não era. E aqui, irmãos, continuando aqui, perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Eles estavam falando para o rei que Amã tinha feito uma forca para enforcar quem? O homem que tinha salvado a vida do rei, né? O homem que tinha salvado a vida do rei. E eu creio, irmãos, que tudo isso era providência de Deus na vida do povo de Israel. Tudo era providência de Deus. Porque imagina um homem que foi cativo, que foi levado cativo, chega lá e ele denunciar os outros que queriam tirar a vida do rei, e já era um preparo de Deus para que isso não viesse a acontecer contra o povo de Israel, o povo de Israel não ser destruído. Aqui no verso 10 do capítulo 7, então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. A gente vê, irmãos, que realmente nós temos que preparar coisas boas, porque quando nós preparamos coisas ruins, muitas das vezes é para nós mesmos as coisas ruins. Sempre temos que se preparar coisas boas. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui Jeremias capítulo 17, 5 e 8. De um lado, eu deixei escrito aqui, irmãos, de um lado tinha um homem que confiava nos homens. Quem era esse homem? Amã. Ele confiava em quem? No rei, nos eunucos. Ele não confiava em Deus, né? Ele não confiava em Deus. E cujo coração
estava distante de Deus. E do outro lado, temos um homem que confia em Deus. Mordecai, ele confiava em Deus, a confiança dele estava em Deus, né? Que confiava em Deus. Um é como a tamargueira no deserto árido. Amã, ele estava como a tamargueira no deserto árido. Ele estava ali sem vida, morto, né? Mas Mordecai não. Enquanto o outro junto ao rio, ou seja, lugar cheio de vida. Mordecai estava num lugar onde tinha água, onde tinha vida, né? Então, irmãos, a gente vê que quando a gente está com o nosso coração voltado para Deus, nós estamos junto a ribeiros de água, né? Nós estamos junto a ribeiros de águas. Daniel 3, 1 e 12. Eu já compartilhei com os irmãos aí, né, que fala lá que os 3 que foram jogados na fornalha, que não se prostraram diante do rei Nabucodonosor, da estátua que ele fez, capítulo 3, verso 1 e 12, Ananias, Misael e Azarias, eles também não se prostraram, eles não deram atenção para eles. A gente vê também Elias, né? Elias foi um homem também que ali contra os profetas de Baal, ele falou, né, se Deus é Deus, servisse Baal é Deus, servia Baal. E ele não se curvou e não acabou com aqueles profetas de Baal, porque é profeta falso. Então tudo que é falso diante de Deus é destruído, não prevalece. A gente vê Amã. Amã, ele era um homem amalequita. Por que ele foi destruído? Porque Deus falou que ia acabar com os amalequitas da face da terra. Não ia sobrar um. E eu creio que ele deveria ser um dos últimos, né? E realmente, como ele era um amalequita e a promessa de Deus era acabar com eles, porque eles se levantaram contra o povo de Israel lá quando saiu da terra do Egito, houve uma grande luta contra eles, e Deus realmente acabou com eles, destruiu os amalequitas, não deixou eles sobreviverem, porque era um povo que era contra o povo de Deus, e tudo que é contra o povo de Deus não prevalece, tudo que é contra o povo de Deus cai por terra, né? E a gente vê também, irmãos, o rei Herodes, quando ele quis acabar com o plano de Deus, ele foi procurar Jesus para matar, quando Jesus ainda era pequeno, não tinha cumprido ainda aquilo que a palavra de Deus tinha dito, né? E depois a palavra relata que quando falaram para José voltar para a terra dele, porque Herodes já estava morto. Então a gente vê que realmente Deus, o plano dele não se frustra. Quando Deus escreve, é cumprida a palavra de Deus. Se Deus prometeu algo na sua vida, irmão, pode ter certeza que vai se cumprir. Passe o tempo que passar, vai cumprir. Vai se cumprir tudo aquilo que ele fala. Tem um cântico aí que diz: nem um soprano teu Senhor deixará de se cumprir, né? O que tua palavra diz a respeito de mim. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio que não vai frustrar o plano de Deus na nossa vida. Assim como na vida do povo judeu. Não se frustrou. E na nossa vida também não vai frustrar. Então, irmãos, eu creio que os irmãos fiquem com essa palavra no coração. Que guardem essa palavra no coração, porque a gente vê que no livro de Esther aqui, a turma fala que não fala em Deus, mas a gente vê o que Deus fez para esse povo. Livramento, libertação, tudo isso veio de onde? De Deus, né? Não menciona o nome de Deus, mas fala totalmente a ação que Deus colocou para esse povo aqui contra os inimigos de Deus, né? Contra o povo judeu, que é o povo que Deus levantou quando entraram na terra do Egito lá quando entraram na terra do Egito lá, que era 70 pessoas, entraram em 70 com Jacó, e saiu de lá milhões e milhões de pessoas, saiu muita gente de lá já, um povo grande, e não foi destruído. E até hoje muitas pessoas, muitos países ainda perto lá tentam destruir o povo judeu e não conseguem. Parece que é um povo pequeno, mas é um povo grande, porque tem um Deus que está a favor deles.
E nós também temos um Deus que está a nosso favor. E pode guardar essa palavra no coração, irmãos, que tudo aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito vai se cumprir. Em nome de Jesus. E que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Vamos colocar em pé, irmãos. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estar aqui, Senhor, conosco, ó Pai, o Teu Espírito Santo, ó Pai, está na direção, ó Pai, Senhor, que nós possamos, ó Pai, aprender cada dia mais da Tua palavra, Senhor, que nós possamos, ó Pai, edificar, Senhor, a casa, ó Pai, a casa, Senhor, que somos nós, ó Pai, edificar, Senhor, para o Teu Espírito, para a Tua palavra, para o Teu amor, Senhor. Deus amado, cada um, Senhor, que você chegou aqui nesta noite, ó Pai, possa sair daqui, Senhor, transformado, ó Pai, possa sair daqui revestido do Teu poder, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Pai. Ó Senhor amado, que nós possamos engrandecer o Teu nome, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, o meu vizinho da esquerda, o da direita, ó Pai, o da frente, Senhor, cada um, ó Pai, possa receber bênçãos do Senhor, ó Pai. Livra, Senhor, cada um de todo o mal, Senhor. Assim, ó Pai, como o Senhor livrou, Senhor, aquele povo, Senhor. Ó Deus amado, de acabarem com o Teu povo, ó Pai. Ó Senhor amado, nós temos o livramento do Senhor, ó Pai. O Senhor é conosco, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Assim, Senhor, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. E agradecemos, ó Pai, ó Senhor amado, eu peço a Ti, Senhor, que derrama, Senhor, um som dobrado, ó Pai, sobre cada um de nós, ó Pai, porque nós precisamos, ó Pai, andar, Senhor, nos Teus caminhos, ó Pai, precisamos da Tua virtude, ó Pai, precisamos, ó Pai, ó Senhor, ser tocado por Ti, ó Pai, ouvir, Senhor, a Tua voz, ó Pai, sentir a Tua presença em nosso coração, ó Pai, ó Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu Te agradeço, ó Pai, e Te louvo em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Deus possa abençoar. Aleluia.